De hoje para falar sobre o uruguaio Mauro Mendes, jogador que defende Estudiantes, 25 anos de idade, e até já tinha falado a respeito do Mauro Mendes no começo dessa semana, como foi um jogador que a torcida do Goiás gostou muito. Acho que um dos atletas que não chegou a vestir a camisa do Goiás e que também não era nome conhecido aqui no futebol brasileiro, que teve, digamos, uma das maiores aprovações, tanto pelo seu estilo de jogo, quanto também pelos números e, obviamente, por ser um jogador de um dos maiores clubes do futebol sul-americano, o gigantesco Estudiantes. Entretanto, a negociação naquele período acabou não avançando, e uma informação que surgiu na noite desta quinta-feira foi do jornalista, influenciador, o Fernando Pujol, acho que é essa a pronúncia correta. Ele é como se fosse o Goiás News lá do Estudiantes, tá? Tem um canal na internet, enfim, muitos seguidores, inclusive no Twitter. Um abraço aí pro Fernando. Ele garantiu o seguinte, que o Mauro Mendes, ele continua a alimentar esse interesse de saída do Estudiantes e que, além do Goiás, o San Lorenzo e o Belgrano, esses dois clubes da Argentina, procuraram novamente o jogador. Por enquanto não tem nada avançado para ele sair, mas estando no Estudiantes, ele não tem a garantia de jogar como titular, algo que nesse momento o Mauro Mendes acaba priorizando bastante. O campeonato argentino que acabou parando no último dia 13 de junho, ele jogou 18 minutos contra o Sarmiento e 14 minutos também contra o Grêmio na Copa Libertadores, inclusive marcou um gol entrando nos minutos finais. É o seguinte, tá? Uma atualização também a respeito desse assunto do Caio Munif, da Rádio Difusora de Goiânia, um abraço aí pro Caio, garantiu que em contato com o Lucas Andrino, ele negou qualquer tipo de interesse no Goiás, tá? Do Goiás em contar agora com o Mauro Mendes para essa janela da metade do ano. Vale lembrar duas coisas. A procura pelo Mauro Mendes aconteceu ainda com o Agnello Gonçalves, ali em meados de março desse ano. Com o Lucas Andrino, não houve esse contato. Então, essa atualização também aqui do Brasil. É óbvio que pode acontecer alguma coisa, ele pode estar despistando, ok, faz parte, mas até mesmo na última entrevista realizada na quarta-feira, se eu não estiver enganado, o Lucas Andrino comentou que nesse momento o foco do Goiás não é contratar estrangeiros, como por exemplo o nome que foi oferecido do peruano, o Martin Távora, do Sporting Cristal. Então o Mauro Mendes, ele deve se encaixar nessa mesma situação, mas confesso para vocês que não me surpreenderia se o Goiás fosse atrás novamente do jogador. Por quê? Porque é um cara que chega para resolver e também é jovem, até olhando o potencial de futuro, de revenda, enfim, ou algo desse sentido. É um nome que eu apostaria com toda certeza. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Mauro Mendes nesta atual disputa do Campeonato Argentino de 2024. O fato que ele de fato não vem jogando como titular. Deixa eu pegar aqui para vocês, dos 21 jogos que ele fez nesse ano, ele só foi titular em 8 deles, 8 como titular, e marcou 7 gols só nessa temporada. No ano passado, em 2023, ele vinha jogando com maior frequência. Dos 44 jogos que realizou, 27 como titular. Nos jogos contra o Goiás, na Sul-Americana, deixa eu ver se eu acho aqui, ele foi titular no jogo da ida, atuou 90 minutos. Titular também aqui no Serra Dourada, foi substituído com 15 minutos. Então, um nome também que foi uma peça importante da boa campanha que fez o Estudiantes na Sul-Americana do ano passado. Pode deixar sua opinião sobre o Mauro Mendes, ele que é uruguaio, tá? Apesar de estar na Argentina, parece argentino também, mas é uruguaio, revelado no Sporting, no Defensor Sporting, passa também no Montevideo Wanderers em 2019 e acaba se destacando por ali mesmo, entre 2021 e 2022. Primeira temporada dele no Estudiantes discreta, 15 partidas e só uma assistência. Agora, depois de um certo destaque, o Estudiantes ele recebe mais ou menos R$100 mil mensais por lá, menos de 100 mil inclusive, é um salário baixo para um jogador importante. E também o Goiás, ele em março chegou a oferecer basicamente R$300 mil mensais para contar com Mauro Mendes. O Estudiantes quis uma compensação financeira de mais ou menos R$5 milhões, segundo o André Rodrigues, para emprestar o jogador. A diretoria do Goiás acabou avaliando e não chegando a um acordo, um consenso para uma compensação financeira tão alta. O salário até que não foi problema para o Goiás, oferecendo esta compensação maior para o jogador. Inclusive o próprio atleta ficou maluco, porque ganhando 100 mil, 90, 80 mil que ele recebe lá no Estudiantes, ou recebia, antes dessa consulta do Goiás, e vir para o Brasil para jogar a Série B e ganhar 300 mil, o cara ficou doido, Acabou que não teve negócio naquele momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
eu tenho a sensação que o Mauro Mendes ele vai se destacar aqui no futebol brasileiro uma hora. Não sei se pelo Atlético Paranaense, não sei se pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, pelo Atlético Mineiro, pelo Internacional. Eu vejo o Mauro Mendes como um bom jogador, tá? Que logo vai chegar aqui no Brasil. Espero que o Goiás esteja. Lembrando que o contrato do Mauro Mendes está em reta final, se encerra em junho do ano que vem.